Será que com apenas R$ 10 já dá para comprar ações? E é sobre isso que eu quero falar com você nesta aula. Pega aí os seus R$ 10 ou pode pegar aí pratinha que eu vou te mostrar como você vai poder investir e inclusive vou te mostrar 3 ações que custam até R$ 10 e um importante indicador que você tem que analisar nestas empresas para você começar a investir. Tudo que você precisa fazer agora é pegar papel e caneta na mão, porque está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Depois desta aula e da sua nota de R$ 10 em mãos, você já não mais poderá reclamar que, professor, eu não consigo investir porque eu não tenho dinheiro. Então, se você tem R$ 10, a partir de agora dessa aula, você vai finalizar este vídeo comigo e vai poder investir em 3 ações que eu vou te mostrar ao longo deste vídeo. Mais importante do que apenas te mostrar uma ação, vou te mostrar um dos mais importantes indicadores fundamentalistas que você precisa ficar atento na hora de escolher uma ação. Vale lembrar que é importante saber que, na hora de escolher uma ação, você nunca deve analisar com apenas um indicador, mas este que eu vou te contar é muito importante, já vai separar algumas empresas ali para você. Mas vamos lá, vamos entender o seguinte: você seria sócio de uma empresa que tem muitas dívidas, principalmente para pagar no curto prazo, por exemplo, em 12 meses. Então, pensa um pouquinho. Pô, não vai dar certo, né, professor? Então, por isso que eu quero te mostrar um importante indicador, um importante múltiplo para que você entenda de uma vez por todas quando é que você vai poder escolher estas empresas. Quando a gente vai analisar os fundamentos de uma empresa, existem vários: PL, PVP, EV/EBITDA, ROI, ROIC, vários, muitos, tá? Por exemplo, no curso Ações para Iniciantes, eu ensino que deve se analisar com pelo menos 12. Nesta aula, eu vou te mostrar um dos mais importantes quando você está analisando o nível de endividamento da empresa, porque você não quer investir numa empresa que está endividada e que não vai trazer lucro para você, não vai trazer dividendos. Então, este é um indicador que você deve analisar. E eu estou falando do indicador de liquidez corrente. Como você está com papel e caneta na mão, é hora de você anotar o conceito e eu vou te mostrar na prática para você entender este conceito importante comigo. Então, vamos lá. A liquidez corrente, ela mede a capacidade da empresa de, no curto prazo, honrar com as suas dívidas, ou seja, pagar as suas dívidas em um curto espaço ou as suas obrigações no espaço de até 12 meses, tá? Então isso é importante para você fazer toda essa análise. Será que você está entrando numa empresa que para os 12 meses só vai ter dívidas e você vai ficar a ver navios? Então não é legal que você faça isso, correto? Mas como é definido a liquidez corrente? Ela é uma razão, ela é um múltiplo, por isso ela é chamada assim, entre o ativo circulante e o passivo circulante. De maneira didática, simplificada para você, ativo aquilo que são bens e direitos, din-din da empresa no curto prazo, e passivo circulante são as dívidas, as obrigações que a empresa ela terá também aí no curto prazo. Vamos imaginar que você tem uma meta. E se nós seguimos aí, por exemplo, uma meta proposta por Benjamin Graham, nós temos que o investidor deveria buscar um índice de liquidez maior do que 1,5. E muitas das vezes, talvez você já viu este número, mas assim, professor, a sua mínima ideia, que número é esse, 1,5? Por que 1,5? Venha comigo e presta bastante atenção, legal? Então, olha que interessante. Se a liquidez corrente ela é a divisão entre o ativo e o passivo circulante, suponha que você fosse sócio de uma empresa, a empresa XPTO3, tá? Não tem essa empresa na bolsa, criei aqui uma empresa didática para a gente poder trabalhar. Suponha que esta empresa, o ativo, a liquidez, né, que é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, a liquidez corrente fosse de 2. Legal, 2 é maior que 1,5, significa que, bom, tá maior do que o Benjamin Graham colocou que o investidor deveria procurar. Mas vamos entender o porquê disso? Acompanhe comigo. Para cada R$ 2 de ativo, neste exemplo, é como se fosse assim, tá? Esta empresa, ela tem R$ 1 de passivo. Então, é como se você
para cada R$ 2 que você tivesse no bolso, no seu patrimônio, tá? Durante aquele ano, você tem R$ 1 de dívida. Pô, não tá tão ruim, né? Você poderia pagar as dívidas, se você não tivesse fluxo de caixa no futuro, ainda sobraria R$ 1. Então você estaria sendo sócio de uma empresa, olhando apenas esse indicador por enquanto, que conseguiria pagar as suas dívidas, né, com os seus ativos que tem um ativo circulante durante aquele período. Porém, nem todas as empresas têm um ativo, uma liquidez, né, corrente que seja maior do que 1,5. Pode ser que você pegue uma empresa que tenha uma liquidez corrente de 0,5. Na prática, o que significa isso? Que para cada R$ 1 que aquela empresa possui de ativo, ela tem R$ 2 de passivo, ou múltiplos disso, tá? Pode ser milhões de reais, dólares e etc. Só para você entender de uma maneira bem simples, didática, que depois serve para qualquer tipo de exemplo. Então, dessa forma, você entendeu que a liquidez corrente, ela mede exatamente essa dívida, essa forma da empresa liquidar os seus passivos com base nos seus ativos naqueles 12 meses para frente. Então, é um importante indicador que deve ser analisado. Lembrando, mais uma vez, nunca utilize apenas um indicador. Bom, se eu fosse contar todos os 12, 15, 20 indicadores que tem, ficaríamos aqui um bom tempo, não é verdade? Bom, mas vamos por partes. Depois eu te falo de outros indicadores ou outras dúvidas que você tiver, coloca aqui nos comentários, tá? Então, vamos pegar agora a nossa notinha de R$ 10, que tá aí, tadinha, surradinha, muitas vezes fala assim, pô, não tá valendo quase nada. Olha, você pode ser sócia de boas empresas, tá? Vamos começar com uma empresa que é do setor de medicamentos e outros produtos. Então, a gente já começa analisando o setor. Então, será que muitas empresas, muitas pessoas, por exemplo, vão precisar de medicamentos e produtos para os próximos anos? É hora de pensar. Pô, acredito que sim. Bom, essa empresa tem uma característica. É uma rede de drogarias presente em todos os estados do Brasil, com mais de 1.100 lojas em quase 400 cidades. Acredito que ela está aí bem pertinho de você. O segmento da listagem dela, em relação ao nível de governança corporativa na B3, é no novo mercado, o nível mais alto que tem. A liquidez dela, 1,65. Nesta aula, estou analisando com você apenas a liquidez corrente. Então, liquidez corrente de 1,65 significa que, para cada R$ 1,65 que a empresa tem de ativo, ela tem R$ 1 de dívidas. Então, seria possível pagar essas dívidas e ainda ficar com 0,65, ou seja, 65 centavos. Maior do que 1,5 com base na meta que o Benjamin Graham coloca para que o investidor tenha. Esta ação, para você ter uma ideia, ela está custando exatamente no momento que eu gravei esta aula para você, R$ 10, tá? Então, você já pode usar a sua notinha de R$ 10 para comprar essa ação. E eu estou falando da Pague Menos, com o código aí PGMN3. Então, você já tem à sua disposição uma empresa para estudar que custa R$ 10. Legal? Vamos lá, mais uma empresa, esta do setor de exploração de imóveis. Olha que interessante, né? Característica: uma das principais empresas de investimento de imóveis comerciais do Brasil, aquisição, locação e etc. Tá? No segmento também de novo mercado, liquidez corrente de R$ 3,57. Para cada R$ 3,57 de ativo, esta empresa ela tem R$ 1 de dívida. Então, também aí passando por aquele critério de ter uma liquidez corrente maior do que 1,5. Preço, R$ 8,65. Estou falando aí da empresa BR Properties. E aí você tem um código BRPR3. Então, uma empresa que você já pode colocar para você estudar, para você melhorar os seus conhecimentos, para que, além da liquidez corrente, você vá avaliar o PL, PVP, ROI, EV, EBITDA, entender o que esses fundamentos significam, para que você depois possa, essa empresa merece ir para a minha carteira. E por último, a terceira, uma empresa no setor de holding. E a hora que eu já falar as características, você vai saber qual empresa que é. Tá? No holding que investe, é uma holding que investe em Itaú, Alpargatas, Itautec, Duratex e NTS. Tá? E essa empresa está listada nível 1, liquidez corrente 2,32 e R$ 10,35. Vai ter que gastar uma moedinha um pouquinho a mais. Tá? Estou falando aí da Itaúsa com o código ITSA4 ou ITSA3 para você. A pergunta que eu quero fazer para você agora é: o que você vai fazer com os seus R$ 10?
Então você tem agora a possibilidade de estudar, entender empresas que podem custar aí menos de R$ 10 para você se tornar investidor, entrar no jogo de ser um investidor com uma carteira balanceada, renda fixa, renda variável, tesouro direto, fundos imobiliários. Mas se você ficar esperando, aguardando, né, o momento, eu quero, né, estudar, você está aqui para poder estudar comigo e eu quero te ajudar, você precisa entrar em campo. Então, me conta, o que você faria com esses R$ 10? Conta aqui nos comentários que eu vou adorar ler a sua resposta, tá bom? Um forte abraço, professor Anderson Gonçalves, e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!